Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É muito bom ter a tua companhia aqui com a gente no canal do YouTube da Arquidiocese de Curitiba, em mais um episódio do Voz da Igreja Podcast. Quero te convidar, em primeiro lugar, a se inscrever no canal e deixar o seu like aqui embaixo. Clica no joinha, essa mãozinha com sinal de positivo. Clica aí para ajudar a gente a divulgar esse episódio, também o nosso canal, para cada vez mais pessoas. Hoje estamos recebendo o diácono Cleverson Teixeira, ele que é diácono da Arquidiocese de Curitiba, também mestre de cerimônias da nossa Arquidiocese e especialista em Bíblia. Também tem cursos de formação em liturgia católica, vale a pena conferir. Vou deixar os links também do curso do diácono Cleverson e do canal Por Dentro da Sacristia, onde o diácono cria conteúdos e você pode acompanhar muito mais informações através do YouTube. Diácono, muito prazer tê-lo aqui mais uma vez, é uma honra. Mais um episódio do Voz da Igreja juntos. Uma alegria muito grande pela terceira vez aqui, já falando agora sobre outros assuntos, mas importante muito de estar aqui com vocês, essa abertura, né? Fico muito feliz. Maravilha. Esse é o terceiro vídeo de uma série que estamos gravando com o diácono Cleverson. Você está até vendo aqui, está uma capa do missal aqui, tem um missal romano aqui também, porque nós gravamos um vídeo antes desse falando sobre o missal, especialmente sobre a nova edição do missal, que já está em curso. Então, se você quer conhecer mais sobre o livro da missa, o nosso missal, clica no link que está aparecendo aqui na descrição ou no card para saber mais informações sobre esse vídeo. Diácono, em primeiro lugar, queria conhecer o senhor como diácono, fui fazer algumas pesquisas e me deparei com informações muito interessantes. Mas eu queria ouvir do senhor, o teu histórico e como que foi essa descoberta, como que começou essa jornada no diaconato. E hoje, sim, claro, com toda a formação que o senhor tem, mas como foi antes disso? Como era o Cleverson, antes de ser diácono Cleverson? Muito bem. O Cleverson, que iniciou a sua vida na igreja não tão pequeno assim, claro, fui batizado como criança. Para aqueles que estão me ouvindo, não se escandalizem, mas fui forçadamente a começar a catequese e ali comecei a me encantar. E aí, com 10 anos, comecei a ser coroinha e fui me encantando cada vez mais. E um padre, o meu antigo pároco, o padre Renato Burigo, me despertou, fez despertar em mim a vocação ao sacerdócio. Então, aos 13 anos, eu entrei no seminário São José, seminário menor, aqui, e ali permaneci por 5 anos. Neste processo, dentro do seminário, fazendo o discernimento vocacional. Às vezes a gente entra no seminário querendo ser padre, mas no caminhar a gente vai descobrindo que, poxa, não era essa a minha vocação, ou eu me desencantei com o ser sacerdote, ou me encantei por outra vocação. Isso é o discernimento vocacional e todos nós estamos passíveis a isso. Então, por volta dos 18 anos, comecei a namorar com a Regiane, né? Eu saí do seminário, me encantei com os olhos azuis, eu sempre falo isso, e aí comecei a namorar com ela e namoramos por 6 anos aproximados, até 23 para 24 anos, quando eu casei. Até ali, então, sempre havia aquela dúvida, puxa, será que é a vocação matrimonial? Será que é a vocação sacerdotal? Voltaria para... Mas no casamento eu estava definido e decidido a vocação que eu queria. 2 anos depois, mudou o pároco, entrou o padre Francisco Miguel, e aí ele me fez despertar para uma outra realidade, que eu sabia que existia, mas até então não era muito falado, que é o diaconato permanente. E aí ele falou, olha, você vai ser diácono. E começou todo o processo, as cartas... na minha época, vestibular, então eu tive que fazer vestibular para ingressar na escola diaconal, até então era a escola diaconal, e ingressei na escola em 2009, onde fiz toda a minha formação, né? E ali fui me aprofundando cada vez mais sobre o que é ser diácono. Então, diferentemente de muitos diáconos, eu fiz uma outra caminhada, né? O seminário me ajudou bastante na minha formação como cristão. Eu sempre falo que o seminário não é para formar padres, ele é para formar bons cristãos, que quando chega ao final, sendo um bom cristão, decide ser padre, né? Então, às vezes é uma realidade diferente do que a gente costuma falar. Vou para o seminário para ser padre. Não, pensa assim, vou para o seminário para ser cristão. A gente recebeu aqui o padre João Marcos, João Marcos Pola, que está na comunidade Canção Nova.
você pode acompanhar, gravamos 2 episódios com ele, você pode acompanhar clicando aqui no card aqui em cima ou no link da descrição. Ele falou assim, deu um recado claro para os jovens, vá para o seminário. Sim. Mesmo que você ainda esteja em dúvida, não teve esse discernir vocacional, o seminário pode te ajudar com isso. Exato. E mesmo que lá na frente você descubra, olha, eu acho que não é para mim, não é esse o meu chamado para essa vocação, pelo menos você sai de lá um bom cidadão. Exatamente. Porque além da formação espiritual, claro que tem também a formação como cidadã, a formação teórica, a formação intelectual, não é isso? Sim. Eu acredito que o senhor também se beneficiou disso, né? E como, né? Então, a formação humana, espiritual, ela é ampla, né? E ao mesmo tempo ela vai nos solidificando como pessoas. Não me veria hoje o Cleverson que existe sem ter passado pelo seminário. Que Cleverson seria se não tivesse passado por lá? Né? Então, o seminário me fez muito bem. Sim. E quando foi a ordenação do senhor? Então, depois que eu saí da escola diaconal em 2011 e a minha ordenação em 2018. Nossa, mas o que você fez nesse período, né? Ficou vacante? Eu até queria, mas não consegui. Bom, em 2012 eu recebi os ministérios e aí eu resolvi estudar. Então, ali entrou a especialização em Bíblia. Também já tinha concluído a teologia, em teologia, especialização, e Dom Peruso assumiu a arquidiocese. E Dom Peruso, neste período, eu já era cerimoniário dos diáconos, me chama então para ser mestre de cerimônias da arquidiocese. E aí eu achei que eu ia ficar sem fazer nada, que nada. Fui trabalhar e estamos aí no trabalho desde então. Me transferiu de paróquia, inclusive, né? Sim. Não é uma reclamação, tá, Dom Peruso? Mas faz parte da função, fui transferido para a catedral por conta disso. Então, peraí, vamos lá. Hoje o senhor é esposo? Sim. Pai de 3 filhos. Benção. E diácono da arquidiocese, acumulando a função com mestre, com o cerimonial. Exatamente. E como que é essa rotina na vida do senhor aqui na arquidiocese? O senhor tem uma casa, assim, o senhor mora aqui na Mitra, como é que funciona isso? Todo mundo me pergunta, né? Você tem tempo para alguma coisa? Então, quando sobra um tempinho eu durmo, né? Para descansar, é claro. Mas é um trabalho exigente e que eu preciso também balancear, é importante isso. Porque se eu fico só na igreja, isso me suga todo da família. E se eu fico só para a família, como que fica a minha vocação diaconal? Então é saber lidar um pouco com isso. Né? A minha vantagem é que a Regiane ela trabalha comigo, no sentido de a Regiane, o Mateus, o Lucas e a Giovana, não exatamente nessa ordem, porque eu errei ali, mas não tem problema, todos eles entendem, todos eles estão na igreja. Né? A Regiane como catequista, os meus filhos como coroinhas, então isso me ajuda bastante, porque quando eu tenho alguma função, alguma coisa para fazer, eu trago eles junto, né? E participam de ordenações, participam de dedicação, participam de crismas em outras comunidades. Ajuda eles também a conhecer mais a realidade da nossa arquidiocese. Isso que é bonito. Maravilha. Também. E assim, a gente conversou aqui antes de começar a gravação desse podcast e eu acabei conhecendo uma figura que vai além do Cleverson pai, do Cleverson esposo, do diácono Cleverson, que é o palhaço Timóteo. Exato. Para quem chegou agora não está entendendo nada, diácono Cleverson, Timóteo, quem é Timóteo? Quem é o palhaço Timóteo? Como é que se desdobra essa atividade do senhor também? Então, porque para aqueles que não entendem exatamente essa questão do diaconato, eu tenho que trabalhar, né? As contas chegam e eu preciso ganhar de algum lugar. Né? Então, eu trabalho em escola, trabalho como agente pastoral no Colégio Imaculada, trabalho como professor no Arquidiocesano e, trabalhando com as crianças, percebi a necessidade de fazer algo mais lúdico. Então, eu fui fazer um curso de palhaço, um curso simples. E ali eu me encantei. Aquela pequena máscara, ela nos desperta a ir além. Então, em 2019, eu fiz um curso intensivo para me tornar palhaço. E ali nasceu o Timóteo, o palhaço Timóteo, que vem para ajudar as crianças a entender um pouco mais a mensagem do Evangelho, a se encantarem com as realidades do Senhor. Enfim, o Timóteo está por aí, em qualquer momento, ele pode brotar. Poxa, que legal. Então, essa é uma das experiências que o senhor tem, claro, juntamente com o diaconato. E para muita gente que assiste a gente, que está nos vendo aqui,
existe às vezes aquela dúvida. A gente estava falando do teu ingresso no seminário, depois a tua saída, e aí acabou vindo para o diaconato como diácono permanente. Perfeito. Mas também nós temos os diáconos transitórios, porque quem ouve a palavra diácono muitas vezes acaba não sabendo. E imagina que o diácono, ele está no caminho para ser padre, Isso. está rumando para o sacerdócio. Mas existe essa diferença. O senhor é diácono permanente, o senhor é casado, é pai e exerce o diaconato. Mas também tem os diáconos transitórios. Quais são as principais diferenças dessas duas vertentes? Perfeito. Particularmente, é uma questão minha, eu não gosto muito do termo transitório, diácono transitório, porque o sacerdote, o padre, o bispo, ele continua sendo diácono. Mas é um termo que nos ajuda a entender que ele vai subir para, vamos utilizar esse termo, né, para o próximo grau da ordem. Então, aqueles que são seminaristas, que estão se preparando para o sacerdócio, antes de se tornarem padres, antes de se ordenarem padres, são ordenados diáconos. E o diaconato é um curto período que ele exerce e aí ele ordena-se sacerdote. O diácono permanente não. Ele é ordenado ad eterno, né? Enquanto a esposa viver, enfim. Isso é um assunto para um outro podcast, aí eu já dando mais dicas. Você coloca aí no comentário se você quiser. Aí a gente, como diácono, exerce a função dentro da igreja dos sacramentos do batismo e do matrimônio e exéquias. Sacerdote, além desses três, também tem a Eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos. Então amplia um pouco mais o trabalho. Certo. Agora, o senhor seguindo no diaconato permanente, né? Uhum. Vai seguir mesmo, que é permanente, é isso. Exato. Hoje o senhor então é professor, Sim. Agente pastoral, enfim, e também ministra cursos sobre liturgia, que Perfeito. É o tema dos vídeos anteriores que estávamos falando aqui. Tempos litúrgicos, o próprio missal, né? Então, como surgiu essa fase da sua vida de lecionar, de também ensinar, compartilhar conhecimentos sobre liturgia? Perfeito. Vocês viram que a minha especialização é em Bíblia e que eu não trabalho com a Bíblia, né? Que é interessante isso. Sim. Mas como a minha proximidade com a liturgia era muito grande, comecei então sendo cerimoniário dos diáconos e depois mestre de cerimônias da arquidiocese, isso me aproximou ainda mais da liturgia, me fez me apaixonar cada vez mais, ler cada vez mais, e por conta dessas leituras comecei a ministrar cursos nas paróquias, e aí começaram a surgir os convites, primeiro para o Instituto Discípulos de Emaús, o ID, depois para a FASBAN, que é a Faculdade São Basílio Magno, em cursos de extensão, e curso de pós-graduação na FAV, essa é mais recente, que é a Faculdade Vicentina. São coisas que foram surgindo, que foram brotando na minha vida, acho que por conta dessas leituras constantes, dessa paixão muito grande. E é claro, aí, em vista disso tudo, pandemia e canal, projetos, surgiu o curso de liturgia, que foi especificamente para levar as pessoas que não têm acesso ou não conseguem fazer uma faculdade, uma pós, enfim, mas quer aprender liturgia. É um curso de 40 vídeos aí, mais ou menos, que ajudam eles a compreender um pouco melhor nessa linguagem que a gente usa, né? Bem usual, Sim. Nada técnico, mas que ele pode aprender bastante sobre liturgia. Que é o curso Formação em Liturgia Católica. Isso. Exatamente. Ele concentra, então, basicamente, não só os conteúdos do canal, né, que já são gravados, enfim, postados de livre acesso, mas ele contextualiza alguns outros detalhes para quem está acompanhando de forma mais informal. Assim, não diria técnica, né, porque não trata-se do espiritual, mas de uma forma mais explicada, mais contextualizada, dá para dizer assim. Sim, eu procuro trazer os documentos da igreja ou os textos que a igreja nos traz a nível de liturgia e traduzir para as pessoas, para deixar ele mais acessível para todos. Porque senão fica uma linguagem muito técnica e inalcançável para as pessoas. Daí de nada adianta fazer o curso de liturgia. Sim. Se vai entrar para sair sabendo menos, então a gente quer fazer uma coisa mais pé no chão para que as pessoas possam aprender também um pouco mais. Ótimo! E se você que está acompanhando aqui o Voz da Igreja quer saber mais detalhes sobre esse curso, quem sabe virar um aluno do Diácono Cleverson, uma aluna, eu faço convite para você clicar no link aqui da descrição e conhecer mais, não só sobre o diácono, mas também sobre esse curso. São 40 vídeos já, né? 40 vídeos. Certo. Então você pode clicar no link da descrição e conhecer mais sobre esse curso, que é o Formação em Liturgia
Católica. Então, diácono, nosso tempo já está se esgotando, mas eu queria mais uma vez agradecê-lo. Já é o terceiro vídeo que estamos produzindo aqui. Quero convidar também quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, falando sobre tempos litúrgicos, o ano litúrgico, como funcionam os anos litúrgicos na nossa igreja e os tempos da nossa liturgia. Sobre missal também, por isso que o missal está aqui, ficou aqui com a gente durante esse episódio. Então, eu te convido a se inscrever no canal, porque se você está vendo esse vídeo, os outros já foram para o ar. Então assista aos outros vídeos, clique no gostei e se inscreva no canal, porque toda vez que tivermos um novo episódio aqui do Voz da Igreja, você será informado, será informada sobre esse novo conteúdo. Diácono, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos no Voz da Igreja Podcast. É uma alegria muito grande, mais uma vez, estar aqui com vocês. Se você quer ver mais do Diácono, coloca aí no comentário, hashtag Volta Diácono, quem sabe a gente não grava mais um. Fica aí a dica. Tá feita a campanha, então, hashtag Volta Diácono. Quem sabe iremos recebê-lo para mais conteúdos por aqui. Para você que assistiu a gente até agora, o meu muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para quem você acha que vai gostar de acompanhar essa trajetória bonita do Diácono Cleverson na nossa arquidiocese. E fique com a gente até os próximos vídeos. Obrigado pela companhia e até mais. Tchau, tchau.